Que farei para herdar a vida eterna? Capítulo 23. Andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Porque os desejos da carne são contra o espírito, e os desejos do espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5, 16 a 17. Devemos nos lembrar que, quando somos purificados e renovados no espírito de nossa mente pelo Espírito, e assumimos a nova natureza, criada na verdadeira justiça e santidade, isso não quer dizer que a natureza carnal e pecaminosa deixou de existir. Nossa natureza pecaminosa será santificada quando Jesus voltar. O que quer dizer é que não é mais necessário ceder aos estímulos para o egoísmo, ressentimento, irritação, impaciência ou qualquer outra tentação, e que Deus é capaz de nos impedir de cair se nos submetermos a Ele. Jesus tomou a natureza da carne do pecado para que pudesse ser tentado como nós, mas tentação não é pecado. O cristão sentirá os clamores para o pecado, pois a carne cobiça contra o espírito, mas o espírito luta contra a carne, mantendo um constante conflito. É aí que se faz necessário o auxílio de Cristo. A fraqueza humana une-se à força divina, e a fé exclama: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mensagem aos jovens, página 114. O maior triunfo que nos é dado pela religião de Cristo é o controle de nós mesmos. As nossas propensões naturais devem ser controladas, ou nunca poderemos vencer como Cristo venceu. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 235. Ele, como nós, em tudo foi tentado. Hebreus 4, 15. Satanás estava a postos para assaltá-lo a cada passo, arremessando contra ele suas mais cruéis tentações. Contudo, ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2, 22. Ele sofreu, tendo sido tentado. Hebreus 2, 18. Sofreu na proporção da perfeição de sua santidade. Mas o príncipe das trevas nada achou nele, nem um simples pensamento ou sentimento de resposta à tentação. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 421. Intensamente como foi ele tentado a falar precipitadamente e com raiva, nunca pecou com os lábios. Com paciente calma, ele conheceu o desdém, as provocações e as zombarias de seus colegas de trabalho. Nossa alta vocação, página 289. Jesus não contendia por seus direitos. Muitas vezes, por ser voluntário e não se queixar, seu trabalho era tornado desnecessariamente penoso. No entanto, não fracassava nem ficava desanimado. Vivia acima dessas dificuldades, como a luz da face de Deus. Não se vingava quando rudemente tratado, mas sofria com paciência o insulto. O desejado de todas as nações, página 54. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos 8, 12 a 17. Cristo sofria vivamente sob maus tratos e insultos, das mãos dos seres que criara, e pelos quais estava fazendo imenso sacrifício, recebeu toda espécie de opróbrios. O desejado de todas as nações, página 493. Mas embora Satanás pudesse angustiar, não poderia contaminar. Ele poderia causar agonia, mas não perversão. Ele tornou a vida de Cristo uma longa cena de conflito e provação. Profetas e Reis, página 360. Não tendes uma dificuldade que não o afligisse com igual força, nem uma dor que seu coração não haja experimentado. Seus sentimentos podiam ser ofendidos pela negligência ou a indiferença de professos amigos, da mesma maneira que os vossos. Há espinhos em vosso trilho? O de Cristo os possuía 10 vezes mais. Achai-vos aflitos? Assim se sentia ele. Quão apto estava Cristo para nos servir de exemplo. Nossa alta vocação, página 54. Porque para isto sois chamados,
pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 Pedro 2, 21 a 23. Conquanto sentisse ele toda a força da paixão da humanidade, jamais cedeu à tentação de praticar um único ato que não fosse puro, exaltado e enobrecedor. Nos lugares celestiais, página 157. O termo paixão em si mesmo é neutro. Simplesmente se refere a fortes sentimentos e emoções, bons ou ruins. Cristo nunca permitiu que suas paixões fossem erradas. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. João 17, 19. Santificação não é uma emoção, mas um princípio de origem celestial que coloca todas as paixões e desejos sob o controle do Espírito de Deus. E essa obra é efetuada por meio de nosso Senhor e Salvador. Fé e Obras, página 77. Em nossa própria força, é-nos impossível escapar aos clamores de nossa natureza caída. Satanás traz-nos a tentações por esse lado. Cristo sabia que o inimigo viria a toda criatura humana, para se aproveitar da fraqueza hereditária, e por suas falsas insinuações, enredar todos cuja confiança não se firma em Deus. E, passando pelo terreno que devemos atravessar, nosso Senhor nos preparou o caminho para a vitória. O desejado de todas as nações, página 77. Seu exemplo nos declara que nossa única esperança de vida eterna é manter os apetites e paixões sob sujeição à vontade de Deus. O desejado de todas as nações, página 76. Visto que, portanto, Cristo sofreu na carne, arme-se com o mesmo pensamento, pois todo aquele que sofreu na carne deixou de pecar, de modo a viver o resto do tempo na carne, não mais por paixões humanas, mas pela vontade de Deus. 1 Pedro 4, 1 e 2. A resistência do caráter consiste de duas coisas: força de vontade e domínio de si mesmo. Muitos jovens confundem paixões fortes e não controladas com firmeza de caráter. A verdade, porém, é que aquele que é regido por suas paixões é um fraco. A verdadeira grandeza e nobreza do homem medem-se por sua capacidade de vencer os próprios sentimentos, e não pela capacidade desses sentimentos para vencê-lo. O homem mais forte é aquele que, conquanto sensível à ofensa, restringe ainda a paixão e perdoa os inimigos. Orientação da criança, página 96. As mais baixas paixões têm seu trono no corpo, e por seu intermédio operam. As palavras carne, ou carnal, ou ainda concupiscência da carne, envolvem a natureza inferior corrupta. A carne por si mesma não pode agir contrariamente à vontade de Deus. É-nos ordenado crucificar a carne com suas afeições e concupiscências. Como faremos? Devemos infligir sofrimento ao corpo? Não, mas matar a tentação para pecar. Os pensamentos corruptos devem ser expulsos. Todo pensamento deve ser levado cativo a Jesus Cristo. Toda propensão animal deve ser sujeita às faculdades mais altas da alma. O amor de Deus deve reinar supremo. Cristo deve ocupar um trono não dividido. Nosso corpo deve ser considerado como sua comprada posse. Os membros do corpo devem tornar-se instrumentos de justiça. O Lar Adventista, página 127. E aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Gálatas 5, 24. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Romanos 6, 12 e 13. O instrumento humano deve cooperar com Deus, e ter domínio sobre as paixões que devem estar em sujeição. Para isso fazer deve ele ser incansável em suas orações a Deus, sempre obtendo graça para controlar o espírito, temperamento e ações. Mensagens Escolhidas volume 1, página 380. Como filhos obedientes, não se conformem com as paixões de sua antiga ignorância, mas como quem o chamou é santo, seja santo em toda a sua conduta. 1 Pedro 1, 14 a 16.
Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8, 13. Coloquem todo o ser nas mãos do Senhor, alma, corpo e espírito, e resolvam ser-lhe amorável e consagrado instrumento, movido por sua vontade, regido por sua mão, possuído pelo Espírito. Filhos e filhas de Deus, página 105. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos possa exaltar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti a ele, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos em todo o mundo. 1 Pedro 5, 6-9. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 15-17. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança sem vacilar, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23.